Olá pessoal, para estudar tem técnica. Eu vou ensinar para vocês uma técnica de estudo que faz com que haja uma integração entre os assuntos, entre as disciplinas, e isso é muito importante. Não só para a metodologia que a gente trabalha aqui na universidade, que é o PBL, mas também para qualquer outra coisa que vocês quiserem estudar. Então, é importante primeiro que a gente se organize para isso. Essa fase, né, pré-estudo, ela é muito importante, ela é tão importante quanto o estudo propriamente dito. Para isso a gente vai ter uma técnica que foi descoberta, na verdade, pelos administradores de empresa e que a gente também utiliza agora dentro da universidade, né, para poder organizar o estudo. Mesmo para quem trabalha ou estuda no método tradicional de ensino, a gente pode também estar utilizando essas mesmas ferramentas que eu vou mostrar agora a seguir. Nós trabalhamos com situação-problema, né? Mas pode ser qualquer tipo de situação, inclusive para a própria vida. Então, um problema pessoal seu, que você tenha, né, em casa, você pode também se organizar. Inclusive, a psicologia trabalha, né, com a terapia cognitiva comportamental, trabalha dessa forma. Então, é preciso que você entenda o problema para depois você ver as hipóteses de solução. Aquelas que são mais baratas, mais cômodas, né, viáveis e etc. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo. Vamos lá? Em um teste de aptidão, os candidatos para o ingresso ao Corpo de Bombeiros resultou em 32 hospitalizações. As queixas mais frequentes foram dores nas costas, dores musculares, seguido de débito urinário reduzido. Uma pessoa morreu. Bom, então agora a gente vai ver como é que a gente aplica isso tudo na prática. Nós lemos atentamente o problema, sublinhamos todas as palavras-chave desse problema e agora a gente vai organizá-las numa sequência de início, meio e fim. Então, sempre digo para os alunos que tem de ter início, meio e fim, e a gente vai colocar isso numa ordem cronológica dos eventos, desde o início, né, quando aconteceu, tudo o que ocorreu durante o período e o resultado final, né? Então, assim, a gente vai estar explorando esse problema em todas as suas vertentes, em tudo que ele traz, né, ali, para a gente poder destrinchar esse problema e estudá-los por partes, né, para depois compor o todo. Eu parto do todo para as partes e da parte para o todo. O tempo inteiro eu faço esse trajeto. Porque eu preciso entender por que eu estou esmiuçando aquela partezinha, né? E como ela compõe o meu todo. Porque a dúvida maior do aluno é até onde ele deve estudar, né? E quando ele fica perdido, ele não sabe até onde aprofundar, ele acaba estudando coisas que não vão auxiliar na resolução daquele determinado problema. Então isso acaba atrapalhando e gerando muita angústia na resolução desse problema e na capacidade também que o aluno vai ter de aprofundar aquele assunto, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Nós já lemos o problema, já sublinhamos e agora eu vou organizá-lo de uma forma esquemática. Então eu vou colocar, são 32, né, candidatos a bombeiros. 32 candidatos, tá? Esses 32 candidatos foram submetidos a um teste de aptidão. Teste aptidão. Certo? Então, durante esse teste de aptidão, eu posso fazer uma série de perguntas, né? Quem eram primeiro? Quem eram esses candidatos? Será que eram indivíduos que tinham preparo físico, né, para se candidatar a bombeiro? Se prepararam antes de fazer o exame ou não? Então, quem são, né, esses indivíduos? Esse teste de aptidão, eu posso também explorar aqui, né, isso tudo com conhecimento prévio, tá? Não foi pro livro ainda. Eu tô só me organizando antes de ir pro livro. Essa fase é uma fase muito mais importante do que aquela, né, que a gente acha, vamos pegar o capítulo tal do livro, vou estudar o capítulo tal. Não é assim que se faz, né? Antes vocês vinham das apostilas, né? Então eu vou ler a apostila tal. Não. Aqui eu estou me preparando, me organizando o meu cérebro antes de eu ir para o estudo. Então, por favor, dediquem-se muito mais a essa fase do processo do que a fase propriamente dita, que seria o estudo e buscando a literatura, ok? Então, teste de aptidão. Como ele é feito? Quando ele é feito? Em que momento? Será que esse teste de aptidão foi feito ao meio-dia? Né? Por quanto tempo? Então, eu vou fazer todas essas perguntas que são importantes para eu poder entender o que aconteceu nesse processo.
Depois do teste de aptidão, então, a gente viu que alguns deles foram parar no hospital. Foram parar no hospital. Qual seria o motivo? Qual o motivo? Vem a pergunta. Então, eu me coloco no lugar, né? Eu posso me colocar no lugar do candidato, né? Então, o que aconteceu com esses candidatos que alguns deles foram parar no hospital? Então, que tipo de teste de aptidão é esse? Ah, foi um teste de esforço físico. Esse teste de esforço físico, né, um exercício físico, ele embute o quê? Contração muscular. Então, todo o corpo, o trabalho muscular que foi feito aqui. Então, trabalho muscular. Se eu não faço isso, eu não sei o que buscar no livro, né? Porque não existe um livro escrito em PBL, tá? Então, qual o motivo, né, que levou ao hospital? Ah, provavelmente porque ele fez muito esforço físico, estava num horário não adequado, né? Ele fez um trabalho muscular extenuante. Então, a gente vai poder entender isso. Foi parar no hospital. Aí, quais eram as queixas? Quando esses pacientes chegaram lá, quais eram as queixas? Ah, uma queixa seria dor muscular. Dores musculares. Né? Então, dores musculares, uma das queixas. A outra é o débito urinário. Então, agora eu vou começar a explorar. Eu já vi que o teste de aptidão provavelmente era de esforço físico, que exigia o trabalho muscular, né? Esse trabalho muscular exigia, né, desses indivíduos um aporte de oxigênio, né? Provavelmente esse oxigênio, ou por despreparo físico, ou porque realmente foi fora do horário, etc., fez com que esse aporte de oxigênio fosse menor e esse músculo, em vez de trabalhar, né, com oxigênio e glicose, ele deve ter fermentado, né, adquirido energia através da fermentação lática e não, né, pelo aporte mesmo o auxílio do oxigênio na contração muscular, na formação do ATP, né? Então, eu vejo que essa fermentação lática pode ter levado aqui as dores musculares. Então eu vou fazer, claro, eu tô fazendo uma coisa bem resumida, né, gente? Porque depois vocês vão, na hora de estudar, vocês vão ver como é que acontece a contração, né? As fibras, a gente vai ver as fibras contraindo, como que acontece a adenosina. Então tudo aquilo que vocês vão estudar na contração muscular tá lá na literatura. Então aqui eu já sei o que eu vou buscar no livro, né? Eu vou buscar entender como ocorre a contração muscular. Depois eu vou entender o que é necessário para que a contração muscular ocorra. Então eu preciso de ATP. Então como esse ATP é gerado, né? E como esse ATP é utilizado na contração muscular. Então essas perguntas que eu venho desse quadradinho aqui, ó, contração muscular, vai me orientar a busca na literatura, certo? Então aí a fermentação lática, né? Por que gera dor? Como isso acontece? Então são as perguntas. Esse esquema me permite fazer perguntas. Essas perguntas é que vão nos orientar no estudo. São elas que são importantes, tá? A mesma coisa o débito urinário. Então eu vejo que o trabalho muscular gera o quê? Calor. Então eu perguntei para mim mesma, o que o trabalho muscular gera? Gera calor. Se ele gera calor, como é que eu vou baixar a temperatura corporal durante o exercício físico? Através da sudorese. Aí eu venho. Suor. Tá? Esse suor vai fazer eu perder água. E essa perda de água vai fazer com que concentre a minha urina. A urina vai ficar concentrada, né? Então eu entendi o problema. Depois que eu entendi o problema, aí eu vou pensar na solução, né? Na solução mais adequada. Então, se ele, por exemplo, está desidratado, eu vou ter que fazer a reposição hídrica. E aí eu vou ver como é que eu vou fazer essa reposição hídrica. Se ele está com dor muscular, eu vou ver se faz uma fisioterapia, faz uma massagem, toma um relaxante muscular, um anti-inflamatório. Então aí eu vou ver como eu vou trabalhar essas questões. Entenderam? Então isso aqui, né, é o meu esquema. E quando eu vou para a literatura, estudei trabalho muscular, vi como que acontece a contração do músculo, né, estriado, eu vou complementar aqui, né? Quando eu vejo sudorese, por exemplo, né, o suor, o que acontece então na perda da água, e eu vou estudar desidratação, eu vou colocar, né, aqui eu poderia colocar desidratação. Então esse quadradinho aqui, eu vou para a
pela literatura estudar e vou destrinchar. Ah, professora, como vai ficar um mapa muito grande? Então, esse esquema que eu estou fazendo aqui, ele, na verdade, vai se transformar num mapa. Mapa conceitual, certo? Então, o mapa conceitual vai ser o resultado final do meu estudo. Se eu quiser destrinchar, desidratação, né? Ah, adorei, eu quero estudar isso, então eu venho, coloco aqui, ó, um asterisco, aqui também, por exemplo, eu vou destrinchar, eu posso colocar num caderno de desenho, né, numa folha, como vocês acharem melhor, e eu coloco isso numa folha seguinte e posso fazer o mapinha, o esqueminha do trabalho muscular, ou o mapinha, o esqueminha da desidratação numa outra folha, né, porque não vai caber tudo junto aqui. Mas, quando eu vou para essa folha seguinte, que tem lá o assunto do trabalho muscular, essa aqui é a minha parte do estudo. Eu sei aonde essa parte entra no meu todo. Então, da parte todo, do todo para a parte. A outra parte está aqui na desidratação, por exemplo. Então, eu sei que eu estou estudando desidratação nesse caso específico, que é no caso de uma pessoa que está fazendo esforço físico, que perde muita água e desidrata, né? Porque desidratação podia ser por diarreia, podia ser por outros motivos diferentes, soluções diferentes também para esses problemas, certo? Então, aqui a gente tem mais ou menos resumido, eu vou trazer um outro exemplo para vocês agora, tá bom? No problema, então, vamos sublinhar as palavras-chave, vamos definir também os termos desconhecidos, se houverem, né? Marília foi passar férias com sua tia, que mora em Cusco, no Peru. Logo ao descer do avião, começou a sentir-se mal, com dores de cabeça e náuseas. Muito ofegante, subiu a pequena rampa na saída do aeroporto. Sua tia está preocupada, pensando no que poderia fazer. Bom, a gente já fez a leitura do problema, e aqui nesse problema eu vou trazer para vocês a organização esquemática, né, numa ordem cronológica dos eventos. Então, o que aconteceu? Primeiro a Marília viajou, né, pegou um avião e foi para Cusco visitar uma tia. Desceu do avião e aí apresenta todos os sintomas. E é isso que a gente vai ter que estudar para poder justificar, né, cada um dos sintomas. Se eu estou falando que o fulaninho está gripado, ele tem tosse e espirra, não basta dizer que ele tosse e espirra, que ele está gripado. Eu tenho que justificar qual é o motivo, o que levou à tosse, o que levou ao espirro. Porque mais tarde, a gente vai fazer uma abordagem que a gente chama de sindrômica, e o paciente chega até você com sintomas, né? E esses sintomas você tem que abrir um leque de possibilidades, né? A gente chama de hipóteses, né? Para fazer a hipótese diagnóstica. Então essas hipóteses, o mesmo sintoma pode estar presente em patologias completamente diferentes. Então por isso que eu preciso entender todo esse processo fisiológico, anatômico fisiológico, para depois eu conseguir separar, né? A gente vai somando alguns outros sintomas e a gente vai conseguindo separar tudo isso, tá? E aí eu vou olhar para cada caixinha dessa. Então a Marília está em Cusco. Cusco fica onde? Né? Cusco fica no Peru. Tá? E qual é a relação de Peru com sintomas? Provavelmente todo mundo sabe que o Peru é um país, né, que fica numa alta altitude. Acho que são 3.500 metros, né? Então, é um país, né, que fica localizado em alta altitude. Tá, e o que acontece lá que pode estar levando? Então, tá vendo? Eu tô destrinchando, fazendo perguntas, né? Onde fica, né? Qual é a característica desse local, tá? E o que significa isso? Um país com alta altitude significa que o ar lá é rarefeito. Rarefeito, né? Esse ar rarefeito é pobre em oxigênio, né? Então, será que isso tem a ver com a sintomatologia? Para eu poder justificar isso, eu vou ter que fazer o caminho anatômico. Então, para cada problema, eu vou ter um caminho anatômico diferente. Se eu estou falando de oxigênio, o oxigênio entra por onde? Pelas narinas. Então, o caminho anatômico que eu vou fazer é da narina até o pulmão e depois os outros sistemas. Então, se eu falo de dor de cabeça, eu estou pensando em cérebro, né? Então, qual é o efeito, né? O que acontece quando o nosso sangue está pobre em oxigênio com o cérebro, né? Para ser responsável aí por um dos sintomas. Então, eu vou fazer narina, só para ficar resumidão, mas vocês, né, depois vão entender como faz. Pulmão, cérebro. Então, existe algum local, né, no cérebro? Qual é o efeito
da ausência do oxigênio a nível cerebral. Existe um centro que detecta isso, né? Onde fica? Então eu vou fazer todo esse caminho para poder chegar até esse sintoma. Então, a dor de cabeça e a tontura tem uma coisa a ver, né? Então, tudo isso é importante lá, né, no momento em que eu estou estudando. E quando eu estou estudando, eu vou anexando aquele meu esquema anterior, informações que eu vou buscar na literatura que vão transformar esse esquema em um mapa, né? A mesma coisa que eu fiz no problema passado lá que eu mostrei para vocês. Quando eu entendo profundamente esse problema, eu consigo elaborar hipóteses de solução para ele, né? Então é igual o mecânico. Se ele não sabe de mecânica, se ele não consegue entender como as peças funcionam, ele não propõe um conserto adequado, né? Então, para cada um desses, eu vou ter que justificar a náusea, eu vou ter que justificar a tontura, justificar a dor de cabeça, através da anatomia e da fisiologia, certo? Assim eu consigo propor, não, vai internar a Marília, ela precisa ser internada, ela vai tomar soro, ela vai tomar, sei lá, um medicamento. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Deixe aqui embaixo comentários, né? Esses comentários são importantes para eu poder melhorar o meu vídeo também, saber quais são as deficiências que ainda possui o vídeo, se eu melhoro num canto ou no outro, tá? Vocês podem me ajudar bastante nisso. E a gente pode estar trocando ideias também, certo? Se vocês gostaram, põe um joinha aí e compartilhe com seus colegas, porque tem colega que ainda não tem o hábito de utilizar o YouTube como fonte de estudo. E se inscreva no meu canal. É isso. Um abraço pra vocês.